Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor, com teu amor. Vamos acalmando o nosso coração, acalmando a nossa mente, vamos nos conectando com a nossa essência, com o nosso Deus, com o nosso Criador. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. E nesse silêncio profundo, nesse contato direto com a fonte, com o nosso Deus, nós queremos também colocar no colo de Deus os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa vida. E vamos também trazer presente a vida das pessoas que amamos. Queremos rezar pela Maria Rita, pelo Miguel Barros Barbosa, pelo Davi Lucas, Pedro Miguel, pela Ana Gabriela Rodrigues, pela Júlia dos Santos. Rezar também pela Tereza e o Ricelli Bezerra, pela Rosineide Maria Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues Neres, Wesley Costa, Flávio Lima, Alex Mota Gil, Neide Solange Gomes, Maroli e toda a sua família, Milena Coelho, Liene Santana Rocha, Meire Correia Lacerda, Janicléa Freitas, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Dailma Souza, Raimundo José Coelho, Maria Auxiliadora Castro, Ubaldo Cardoso, Heleno Magalhães Neve, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira Gomes, Eduardo Oliveira Gomes, Joana e Lucivânia Martins, João Paulo, Ritinha Castro, Sandra Nádja da Silva. Queremos também trazer presente a Aninha, né, que sofreu um pequeno acidente, então rezar pela saúde dela também. E vamos também rezar pelos nossos familiares, pelas vítimas das guerras, da pandemia, das enchentes, por todas as pessoas que se encontram neste momento desempregadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 6, do versículo 24 ao 34. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso é que eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida? E o corpo não vale mais do que a roupa? Olhem os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Quem de vocês pode crescer um só centímetro à custa de se preocupar
com isso? E por que vocês ficam preocupados com a roupa? Olhem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, lhes digo: nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, muito mais ele fará por vocês, gente de pouca fé. Portanto, não fiquem preocupados dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Os pagãos é que ficam procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta a cada dia a própria dificuldade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é tapa na cara, né? Muita gente, eu também, às vezes a gente fica muito preocupado com o dia de amanhã. Preocupado, será que amanhã eu vou comer? O que é que vai acontecer amanhã? E assim a gente vive de preocupação em preocupação. E aí não vivemos a vida, não é isso? E o evangelho é interessante, né? Parece, meu Deus, Jesus está falando para nós hoje, ó. Quem de vocês pode crescer um só centímetro à custa de se preocupar com isso? É verdade. A preocupação só faz aumentar a nossa ansiedade. Eu fico preocupada, aí a primeira coisa, deixo de comer ou como demais e vai fazer mal, né? Ou então não durmo à noite. Mas aí o outro dia vai acontecer de qualquer jeito, né? Então é necessário confiarmos. Na verdade, o evangelho de hoje é um convite à confiança em Deus. Confiarmos em Deus. Eu penso que esse evangelho, a gente deve meditar ele todos os dias, sobretudo quando nós estamos preocupados com alguma coisa, né? Devemos meditar todos os dias. E aí é interessante que Jesus vai dizer assim: olha, vocês ficam preocupados com tudo isso? Não se preocupe não, porque o pai de vocês, ele está falando de Deus, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Deus dará a vocês em acréscimo tudo, mas busquem o reino de Deus em primeiro lugar. É interessante que quando eu rezava esse evangelho, eu ficava lembrando, é verdade, quando eu saí de casa, que eu larguei trabalho, larguei tudo. Naquela época parecia uma coisa mesmo de louco, né? E eu não fiquei preocupada se eu não ia ter uma casa, se eu não ia ter bens materiais, nada disso. Até hoje não tenho nada, não tenho nenhuma casa no meu nome, não tenho nenhum bem, né, material no meu nome. Mas eu nunca me preocupei se eu ia passar fome, né? Ou se eu não ia ter o que vestir, ou se eu não ia ter remédios. E eu morei em lugares muito pobres. E, no entanto, nunca me faltou nada. Nunca, nunca, nunca. Quando eu ficava doente, os pobres traziam aquilo que eles tinham. Traziam o chá, o chazinho, né? A sopinha, aquelas coisas. Eu nunca fiquei sozinha, nunca fiquei abandonada, não. Nunca fui exigente também, né? Nunca precisei de muita coisa para viver. Para mim, basta duas roupas, uma, né, uma no corpo e a outra para vestir amanhã, ou de quando tomar um banho, tá bom. Então, assim, eu sempre fui muito simples na vida, nunca me preocupei com isso. E eu tenho plena certeza que Deus Ele nunca me deixou faltar nada na minha vida. Por quê? Porque as pessoas, elas são também gratas com o nosso serviço e termina contribuindo muito. Então, isso que o Evangelho está dizendo é real. Eu vivi e vivo isso na minha, né, hoje, na minha vida. Então, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir hoje nos convida a meditar
sobre dois contextos muito importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Primeiro, a quem nós servimos? O Evangelho começa perguntando, né? A quem nós servimos? A quem nós estamos a serviço nesta vida? A quem entregamos e dispomos o nosso coração? Ontem a gente falava da questão do tesouro. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, se queremos servir a Deus, nós não podemos ser escravo do dinheiro, ser escravo das riquezas. Nós não podemos, não dá. Não dá para servir a Deus e ser, ao mesmo tempo, escravo do dinheiro, das riquezas. Não dá. Vamos ter que fazer uma opção, nós vamos ter que escolher, né? É preciso fazer uma escolha, que não é nada fácil, né? Não é nada fácil. Nós não podemos ser escravo do dinheiro e nem ser dominado por esse dinheiro, né? O dinheiro na verdade, o dinheiro é algo que a gente possui, mas ele deve estar sempre a serviço, né? E nós é que temos de dominá-lo, não o dinheiro, né? Porque às vezes a gente inverte os papéis. O dinheiro me domina. Eu é que tenho que dominar o dinheiro, né? Então não dá para deixar que o dinheiro ou a riqueza, né, tome conta da minha vida, da nossa vida, né? E tudo que temos devemos usar para fazer o bem, né? Não significa dizer agora eu não vou ter mais casa, não vou ter mais isso, não vou ter mais um carro, nada disso, né? Eu vou continuar tendo, eu preciso disso para viver e eu preciso também disso para fazer o bem. Se eu não tenho nada, né? E como é que eu vou fazer o bem? Sobretudo no sentido mesmo material, né? Há muita gente sofrida, há muita gente machucada, há muita gente que perdeu o sentido da vida, há muita gente deprimida porque perdeu tudo o que tinha ou porque não acumulou tudo o que queria. Ah, porque eu já estou numa certa idade e eu queria ter muitos bens, né? Não, se você tem o necessário, viva feliz e viva tranquilo também. E aquilo que eu falei no evangelho de ontem, quando a gente morrer, não cabe o caixão. Alguém inventou o caixão, que eu não sei quem foi que inventou, foi uma pessoa com certeza muito inteligente. Fez só o tamanho mesmo ali, só cabe o corpo, não cabe mais nada dentro, né? Então, para dizer assim, olha, a gente não deve acumular nada, mas precisamos ter e nessa certeza de que nós podemos, com aquilo que nós construímos também, fazer o bem para as pessoas, né? Gente que nunca está satisfeito com o que tem. Meu Deus, como tem gente que nunca está satisfeito com aquilo que possui, né? Deseja algo hoje, consegue, mas aí daqui a pouco tem um vazio de novo, e aí agora eu estou desejando uma outra coisa, e vai acumulando. Aí, meu Deus do céu, eu conheço pessoas que têm um guarda-roupa que não cabe mais nada, vai só comprando guarda-roupa, e no entanto, ainda tem a coragem de dizer, de pronunciar todas as palavras que não tem roupa para vestir, que não tem um calçado, quando a gente não precisa de tanta coisa, né? A gente precisa de ter 2 calçados, né? 3, 4, mas aí para mim já é exagero, né? Quando tiver velhinho, tá acabando, vai lá e compra outro, não precisa de muita coisa, sabe por quê? Porque o nosso fim é breve, a nossa passagem por essa terra, gente, é muito breve. Então a gente não precisa, ou pelo menos não ficar nessa agonia, né? Nessa preocupação de que parece que vai faltar algo. Isso é muito triste, né? E um outro contexto que o Evangelho nos convida a meditar hoje é o mesmo Deus que provém todos os bens da natureza há de cuidar também de nós. Por quê? Porque nós somos muito importantes. O próprio Jesus diz, né? Se Deus cuida tão bem dos pássaros, né? Deus cuida tão bem da natureza, não vai cuidar de nós, que somos a sua imagem e sua semelhança. Então Deus cuida muito bem de nós. Talvez alguém se confunda e queira entender que a providência de Deus é estar de braços cruzados, esperando que as coisas caiam do céu. A providência de Deus, meu irmão e minha irmã, a providência de Deus, ela só acontece em nossa vida quando permitimos que Deus, né, quando a gente permite que Deus cuide de nós, quando a gente permite que Deus nos abençoe, que Ele cuide, né? Que Ele
com certeza ele vai prover tudo aquilo que nós precisamos para vivermos bem, né? Para o nosso bem, mas também para sermos fraternos, para cuidarmos uns dos outros, né? Para que também a gente tenha condições de cuidar dos outros, de fazer com que a vida do outro também seja uma vida, a outra do outro seja uma vida tranquila. Esse é o convite do Evangelho de hoje, né? É interessante que o Evangelho de hoje repete muitas vezes a palavra preocupação. Quer dizer, eu estou preocupado antes das coisas acontecerem. Então tem gente que vive eternamente preocupada. Aí eu estou preocupado, o que é que vai acontecer amanhã, o que é que vai acontecer depois. Isso a Deus pertence, o futuro a Deus pertence. Entendeu? E essa preocupação é exagerada, que muitas vezes tira o sono. E quando tira o sono, gente, quando a gente não dorme bem, aí não tem condições mesmo de no outro dia lutar pela vida, não. Porque a gente fica realmente bem ruim quando a gente não consegue dormir à noite, sobretudo preocupada com algo que ainda pode acontecer. E aí no outro dia a gente vai ver que não aconteceu nada e que não precisava de tanta preocupação. Então, às vezes, claro, tem preocupação que realmente ela é real, mas às vezes a maioria das nossas preocupações não é real. É algo que a gente coloca na cabeça e aí não tem Deus que tire, né? Então, nesse meu irmão e minha irmã, nós somos convidados a continuarmos rezando esse evangelho. O convite é que a gente reze todos os dias esse evangelho, retomemos esse evangelho, para que a gente possa realmente buscar meios, soluções, para que a gente viva um pouco mais tranquila, né? Sabendo que Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. Claro que a gente não pode, como eu já falei, a gente não pode, né, cruzar os braços e deixar que as coisas venham caindo do céu. Nada disso. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Nós precisamos permitir que Deus cuide de nós, né? Que Deus providencie tudo aquilo que vai fazer bem para nós e vai fazer bem também para o nosso irmão, para a nossa irmã. E aí eu quero terminar a minha reflexão de hoje olhando mais uma vez para esse evangelho de hoje, que é lindo, belíssimo, sobretudo quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E aí a gente tem que fazer realmente uma opção, né? Não dá para servir os dois ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque conservar uma riqueza, né, bens materiais, gasta muita nossa energia. Porque a gente fica com medo que alguém vai roubar, né? Que vai desaparecer, que pode acabar e eu vou ficar desesperada, como é que eu vou viver? Então aí eu não vou ter tempo para servir a Deus mesmo, não. Então a proposta, meu irmão e minha irmã, é ficarmos hoje com essa pergunta mesmo: a quem nós servimos? A quem nós servimos? Né? A quem nós estamos a serviço nessa vida? A quem entregamos e dispomos o nosso coração? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração também. O teu tesouro é Deus? É o reino de Deus? Ou é os bens materiais, as riquezas? E aí a gente pode ficar meditando esse evangelho durante todo esse dia, que vai nos ajudar muito. E quem sabe mudarmos um pouco de vida, mudar nosso jeito de viver, curtir mais a vida, né? Viver com leveza, com alegria e fazer com que as pessoas que moram conosco, né, que trabalham conosco, que convivem conosco também na comunidade, as pessoas se sintam bem. Às vezes, meu Deus, a gente vai, mesmo na comunidade, na igreja, as pessoas estão correndo, desesperadas, né, um rosto pesado, triste. E aí Deus vem dizer para nós hoje: olha, não se preocupa com isso não, fica tranquilo, faça a sua parte que o resto eu faço, né? É como que Deus dissesse para mim e para você hoje: ó, faça a sua parte, que do resto eu cuido, tá? Que o Senhor Jesus nos abençoe e que Ele nos conceda essa graça de confiarmos mais no nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.